Boa noite, concurseiro, boa noite, concurseira. Continuando a nossa série aqui sobre o começo ao estudo do zero, preparando aí do zero. Esse é o segundo episódio dessa nossa série. Se você está assistindo no Instagram, procura lá no YouTube, Curso Nomeação, que você vai encontrar o primeiro vídeo dessa série que a gente começou na semana passada. E se você já está assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter contato com esse primeiro episódio da nossa série. Aqui é uma live, direto do Instagram, por isso você está assistindo nesse formato aí também do YouTube. Boa noite, professor Gabriel. Boa noite, professor Ulisses. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, meus amigos, nessas nossas lives destinadas a trazer dicas para a sua preparação para os concursos públicos da vida, não é mesmo? Como o professor Ulisses disse, depois para o nosso YouTube, confira os demais vídeos que nós gravamos nessa mesma linhagem, todas elas pretendendo, na verdade, te auxiliar mesmo nessa jornada de preparação. Bom, a gente dividiu por alguns temas, O começo do zero, começando do zero foi uma ideia geral na semana passada e que a gente decidiu dividir em mais três episódios. Seria o episódio sobre o estudo, essa parte mais bruta aí do aprendizado. Depois, na semana que vem, a parte de questões, onde a gente iria de fato lapidar esse conhecimento. E por último, a parte de revisões, onde você teria o conteúdo líquido aí do seu aprendizado. Hoje, portanto, a gente vai focar nessa parte do estudo, essa parte mais árdua, essa parte mais pesada e aquela que você vai destinar o seu maior tempo aí de preparação, né, professor? Exatamente. E na verdade, professor Ulisses, a grande pergunta que vai guiar a nossa análise aqui é a seguinte: como você vai separar o seu material? Qual vai ser a sua base de estudo? Você vai se valer de quais ferramentas, de quais instrumentos? É isso que nós queremos analisar nesse nosso encontro de hoje. Você vai ter que assistir videoaula, selecionar PDF, estudar por doutrina, enfim, como é que isso vai funcionar? Como é que você vai estruturar a sua preparação? Bom, em relação às videoaulas ou então às aulas presenciais, obviamente nós temos um entendimento aqui de que elas são relevantes, que elas são muito importantes. Para quem? Quem é que precisa, Gabriel, na verdade, começar o estudo assistindo videoaula? Bom, as pessoas que estão começando efetivamente a estudar, aqueles que estão neófitos na preparação para concurso público, nós entendemos, Ulisses e eu, que é muito importante que você assista a aula, seja presencial, seja através de videoaula. E além disso, as aulas são muito importantes também para aquelas pessoas que querem imprimir um ritmo de estudo, querem ter mais disciplina. Quantos foram, professor Ulisses, aqueles nossos alunos do curso de nomeação que vinham assistir às aulas aos sábados, sábado de manhã, sábado à tarde, que falam para nós, professores, como é bacana acordar no sábado de manhã, saber que eu tenho aqui um programa para ser cumprido, que são as aulas do curso de nomeação. Então, as aulas têm essa função de imprimir para você disciplina, de dar a você um ritmo de estudo, o que é muito bacana. Além de ter aquele contato presencial, diretamente com o professor, isso é muito legal. Evidentemente que os alunos sempre vão ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas, de aparar algumas arestas, tá ok? Bom, em relação ao material de estudo propriamente dito, meus caros, é muito importante que você tenha algum PDF mais resumido, mais direcionado para poder levar adiante a sua preparação. Nós não temos nada contra a doutrina, evidentemente, eu particularmente sou um fã número 1 de doutrina. Só que nesse momento de preparação para concurso público especificamente, você não vai ter tempo de ler as doutrinas todas. Então não dá para você, por exemplo, ter uma doutrina de constitucional, outra de penal, outra de processo. O tempo é muito curto e a quantidade de assuntos é muito grande. E mais do que isso, nós estamos de repente partindo aqui do pressuposto que você já estudou essas matérias por doutrina. Então agora é chegada a hora de você simplesmente otimizar o seu estudo. Para isso, um bom PDF, uma boa apostila é muito interessante, é muito bacana. Nós aqui no curso de nomeação, nós oferecemos isso para os nossos alunos. Os professores do curso oferecem, confeccionam apostilas próprias para os seus alunos para realmente orientá-los nesse estudo em cada uma das matérias. Ou seja, a gente tem aula aos sábados, evidentemente, e ao longo da semana o aluno poderá contar então com um PDF para poder acompanhar e desenvolver melhor os seus estudos. Então, ter um PDF consistente é bem importante, é muito legal, tá bom? Bom, além disso, vale a pena dizer, professor Ulisses, das questões, mas sobre as questões, inclusive, nós vamos ter um encontro específico na próxima semana
para tratar delas, tá? Então, só para deixar bem claro, pessoal, nada contra a doutrina, simplesmente achamos que não é o momento de você ficar apegado a esse tipo de material. É lógico que naqueles temas, naqueles conteúdos mais árduos, em que você tem mais dificuldades, é evidente que vai ser importante você se valer da doutrina. Então, de repente, vamos pensar, Gabriel, tenho dificuldades com teoria do crime. Ótimo, beleza. Pegue uma boa doutrina e vá superar essa sua dificuldade em um livro mais consistente. Numa das vezes vai ser uma questão mais resumida mesmo, mais direcionada, é claro, sempre focando naquilo que o seu concurso pede efetivamente. Acho que é isso, professor Luiz. Complementando essa ideia e também complementando o que a gente falou na semana passada, a gente parte do princípio que você já escolheu um concurso, que você já escolheu uma carreira própria, e daquele concurso você vai selecionar a sua bibliografia. Então, dependendo da banca, né, se são concursos grandes, por exemplo, de carreiras jurídicas, a própria banca já apresenta, o edital já apresenta quem compõe aquela banca. Então, grandes concursos aí, né, pegando como exemplo o Ministério Público, Magistratura, os grandes autores, né, fazem parte da banca também. Então, você acaba estudando por aquela doutrina. Concursos de nível médio, concursos para analista, etc., não aparece lá uma recomendação bibliográfica, mas você pesquisando pelo perfil da banca e pelo perfil da instituição, você sabe se é melhor esse ou aquele autor para poder estudar. Realmente, a doutrina te dá um conhecimento muito, muito sólido, porém é longo, porém uma preparação muito longa se você focar exclusivamente na doutrina. Também sou partidário aí dos PDFs, né? Muitos materiais aí que você encontra, muitos serviços aí que você pode comprar online, pessoal que monta materiais próprios, já comentamos alguns aqui para vocês, mas também há livros não como uma doutrina pura e clássica, mas livros voltados para aquele concurso. Por exemplo, um direito penal para concursos, olha, direito civil voltado para cartórios. Então, existem essas obras também que vão condensar aquele conteúdo. O que você tem que fazer é pegar uma obra dessa e seguir com ela até o final. O professor Gabriel já tinha comentado também que a gente não pode ficar trocando de material, porque isso é uma tentação muito grande. E às vezes a gente pensa que porque a gente pagou por aquele material, a aprovação vai ser certa, né? Então você já tem um material que você não está estudando, o material está ali, né? Muitos dos nossos alunos têm uma coleção dessa aqui de livros, né? O material não está estudando, não, mas lançou um outro material, então eu vou para ele porque ele vai garantir a minha aprovação. Ele garante, desde que você de fato estude por ele. É claro. Tem aquele velho tipo de concurseiro chamado o piranhão do material, né? Acumulador, né? Acumulador de material. Aquele cara que não pode ver um material novo, ver uma promessa ali no Instagram, você só vai ser aprovado se estudar pelo material X, vai lá, compra um aqui, compra outro ali e vai migrando de material para material. Pessoal, não funciona, não rola. O que realmente é importante é que você tenha um único material e permaneça com ele efetivamente até a sua aprovação. É claro que esse material não pode ser um material engessado. É preciso que você tenha como, por exemplo, fazer algumas inserções, acréscimos, trazer alguns julgados novos, por exemplo, ou colocar aqui uma questão muito importante que foi cobrada no concurso X ou Y, enfim, não pode ser algo engessado. Mas é importante que você tenha uma matriz de material, porque senão você vai se perder. É uma questão muito objetiva, sabe? E até matemática mesmo. Então, quanto mais vezes você ler aquele material e revisar aquele mesmo material, mais chances você vai ter de memorizá-lo e se lembrar ali de todos os detalhes, né? Tem um caso interessante sobre isso, até contei para os nossos alunos de nomeação. O professor Samerage, né, que hoje é juiz do TJDFT, quando se preparava para concursos públicos, ele conta isso na obra dele, ele tinha aquela famosa coleção de sinopses da Saraiva. E era o único material que ele estudou. Ou seja, ele ficou naquele material durante muitos e muitos anos e, portanto, ao final, né, quando da sua aprovação no concurso, ele já estava com todo o material na cabeça. E, portanto, assim, é algo básico? É algo básico, é elementar. Mas lembrem-se, meus amigos, concurso público não é para gênios, não é para doutrinadores. Concurso público é para candidatos. É para aquelas pessoas que conseguem armazenar a maior quantidade de conteúdos. Depois que você for ser aprovado, efetivamente você vai ter condições de fazer os estudos mais profundos e até, de repente, produzir as suas próprias obras. Técnicas existem diversas, né? Você vai encontrar na internet, outros canais aí, um monte de gente vai comentar
diversas técnicas que para aquelas pessoas deram certo. Qual que seria a minha opinião? O professor Gabriel vai ter a dele e outras pessoas vão ter, cada um vai ter a sua própria opinião. Minha opinião seria mais ou menos nessa linha de você pegar o material, estudar por ele, até porque a sua prova vai ser escrita. A sua prova você vai ter que ler e vai ter que interpretar o que o examinador quer. A sua prova não vai ter ninguém falando para você, vai ter ninguém apresentando para você. Então você tem que se acostumar com esse texto bruto, seja de uma doutrina, seja de um PDF, seja o texto da lei, principalmente, né? O pessoal negligenciando muito aí o texto da lei. Você não pode ignorar isso. É o que vai aparecer na sua prova. Então, se você faz essa rotina de estudo lendo esse texto de uma maneira mais ativa, que é o que a gente vai explicar daqui a pouco, você tem mais chances de acertar isso na prova. Ulisses, tudo bem, só eu estudei no PDF aquela parte de prescrição e eu não aprendi de jeito nenhum. Então aí recorra à videoaula, recorra à aula, recorra àquele conteúdo. A gente sabe que muitos de vocês assistem, há muito conteúdo de videoaula, né, disponível aqui no YouTube, aqui no Instagram, por exemplo. Muitos colocam lá uma velocidade 2 para ir mais rápido, para absorver mais conteúdo. Tudo bem, você vai ter esse estudo um pouco mais longo para poder entender aquilo e depois voltar para a parte escrita. No nosso curso, a gente percebeu também, conversando com os alunos, que a gente imaginava que seria o contrário, né? Que a gente daria o material durante a semana e nas aulas seria um tira-dúvidas. Na verdade, funcionou o contrário. Eles vinham para a aula com a expectativa do que seria o conteúdo e do que era falado em sala de aula, que a gente apontava uma súmula que o professor Gabriel falava, um informativo que eu falava, o aluno durante a semana seguinte ia estudando. Então a aula nossa funcionava como um guia, né? Um verdadeiro guia de estudo, e depois ele com o material ele aprofundava naquilo. Eu só queria fazer um acréscimo, professor Ulisses, antes de nós passarmos para o próximo ponto, que até você acabou de comentar também, um pouco mais en passant, que diz respeito justamente a não negligenciar a lei seca. Né? Há uma tendência dos nossos alunos em esquecer da lei seca, né? Se apegar bastante ao PDF, à videoaula, e não ler o vade-mecum. Isso é um crime muito grande, e eu vou explicar para vocês por quê. Está mais do que provado nos dias de hoje, né, por diversos especialistas que lidam com essas questões, que talvez 70% ou mais das questões de prova são extraídas diretamente do texto da lei. Isso tem até uma razão muito lógica, né? Afinal de contas, uma questão de concurso que está alicerçada em letra de lei, ela tem muito menos chances de ter problemas. O índice, talvez, de recurso é muito menor, muito mais reduzido. Então, diretamente, as questões são extraídas de forma muito objetiva da própria lei seca. De modo, então, que é muito importante que você leia a lei seca. Mas, é claro, você não tem que ler a lei seca de maneira desesperada, né? Ler o vade-mecum de capa a capa. Não é isso. Você tem que ler, na verdade, os artigos de maneira direcionada. Nós, até nas aulas do cursinho, né, fizemos isso muito com os nossos alunos, apontando aqueles dispositivos que têm maior incidência, aqueles artigos que vão efetivamente cair. Tanto que vários de nós separou, para a aula de véspera, um material condensando aqueles artigos que mais caem, porque realmente é figurinha carimbada mesmo, não tem erro. Então, assim, veja só, do Código Civil, por exemplo, de 2.050 artigos, você tem ali no máximo 400 artigos que têm alta incidência. Você não precisa ler todo o Código Civil. Então, assim, essa preparação, esse direcionamento é muito importante. Nós fazemos isso no cursinho para que você tenha, então, a tranquilidade de perpassar por todos os artigos que são importantes para a sua preparação. E jamais negligencie a lei seca. Ler lei seca não é legal, não é bacana, a gente sabe disso, é penoso, é chato, mas tem que ler. Nem que seja assim, você está lendo o PDF fez menção ao artigo, você vai à lei seca. Você está fazendo questão, a questão diz respeito a determinado dispositivo, você vai ao dispositivo após, né, fazer a questão. Então, de uma maneira ou de outra, é preciso que você leia efetivamente a lei seca. Perfeito. A gente separou alguns temas aí também, já para a gente poder fechar toda essa ideia da parte do estudo, que seria a questão da marcação ou criação de material para a revisão. A revisão é o nosso último tema, né? A revisão vai ser essa parte líquida aí desse estudo que você começou de uma forma mais árdua, né? Mais abrupta aí do texto legal ou do texto doutrinário. Como que é interessante? Vários especialistas, né? Como que é interessante você estudar? Vários especialistas da área de educação
muito antes de concursos públicos, né, muito antes de toda essa preparação de concursos públicos, né, o método Peer de educação, né, um educador muito famoso, ele sempre diz que ler não é estudar. Ou seja, você pegar a apostila e ficar lendo, não vai adiantar. Você ler e ficar grifando, para ele também não funciona. Eu gosto muito dos grifos, eu acho que é uma técnica que funciona. Segundo o professor Peer e outros especialistas aí em concursos, né, que vieram depois dele, dizem que você tem que ler e começar a escrever. Começar a montar o seu material para a sua revisão, nosso último tema, aí daqui a algumas semanas. O ideal é você não transcrever tudo que você está lendo, porque se já está lá na sua doutrina, já está lá no seu PDF, por que você vai escrever de novo? Qual seria uma técnica então? Você lê aquele tema, leu lá, né, Fundamentos da República, etc., leu tudo lá que você tinha que entender daquilo, fecha e tenta escrever um resumo com as palavras que você lembra. Esse exercício vai juntar dois lados do seu cérebro, né, que é o lado aí, né, intelectual, imaginário, e o lado manual, porque vai fazer essa sinapse funcionar. Você vai escrever isso e, segundo o professor Peer, por exemplo, você nem precisaria guardar esse escrito. O fato de você escrever já condensaria essa informação. Logicamente, é muito melhor você guardar esses escritos para você poder revisar depois. Então, tente adequar o seu tempo, né, desse estudo bruto, produzindo o seu material para uma revisão que a gente vai trabalhar depois num outro momento. Exatamente, isso é muito bacana. Eu acho que sim, que produzir material é bem interessante, talvez seja o melhor mesmo. Eu gosto bastante de produzir material, mas em grande parte dos casos a gente se depara também, professor Ulisses, com aquela dificuldade em função do curto espaço de tempo. Às vezes o concurso pintou, né, o edital foi publicado, a prova daqui a 2 meses, não vai dar tempo de produzir o seu próprio material. O que é muito bacana fazer? Por exemplo, pegar esse PDF que você vai se apegar, né, que você vai se debruçar sobre ele, e você de repente grifar as palavras-chave. Não é sair grifando tudo, pelo amor de Deus, isso não funciona. Mas estrategicamente grifar as palavras-chave, para quê? Num segundo momento, quando você passar para a realização das revisões, você ter condições de otimizá-la lendo apenas as palavras-chave. A ideia é a seguinte: você leu ali, né, as palavras-chave, que logicamente vão se conjugar, vão se somar umas às outras, e a partir dessa leitura, que obviamente é mais rápida, você vai retirando algumas ideias. E fazendo isso, é claro, repetidamente, né? Então, assim, seria uma estratégia para um segundo plano, né? uma válvula de escape, para quando você não tiver condições de fazer os seus próprios resumos. Quem faz muito isso, já traz essas técnicas também, o professor Fábio Roque, né? Muito conhecido no YouTube como concurseiro, aprovado em vários concursos, o professor Matheus Carvalho, professor Eduardo Gonçalves, tem vários que adotaram essa técnica dos grifos, digamos, estratégicos, né, dos grifos otimizados. Então, é uma técnica também bem interessante, eu particularmente gosto muito dela. Eu sou muito favorável a algumas técnicas que o pessoal veicula. A gente vai falar de mapa mental na parte de revisão, legislação destacada, etc. Mas assim, procure você criar o seu material, porque se você compra o mapa, se você compra o material que já foi grifado por uma outra pessoa, imagino eu que a taxa de absorção daquela matéria é menor. Quando você está fazendo aquilo, o seu cérebro vai entender aquele recado como: opa, é importante guardar essa palavra, é importante guardar esse prazo, porque eu vou precisar dele no futuro. Tem até uma pergunta de uma seguidora nossa, me permita a interrupção, professor, da DB Tolentino, mas deve ser a Débora, aluna nossa. Nossa aluna, perguntando se a revisão por flashcards seria viável. Eu acho, Débora, que perfeitamente possível, sabe? É só uma questão também de você organizar os seus flashcards para não ficar uma coisa muito aleatória. Então, assim, separa os flashcards, por exemplo, da parte de direito penal, a parte penal especial, organiza eles bonitinho, até com base naquela lógica dos crimes, né? Crimes contra a vida, contra o patrimônio, etc., para não ficar uma coisa muito solta e ter uma logicidade na sua revisão. E é importante que ela seja feita também, até para uma questão de memorização, sempre na mesma ordem, para que você vá gravando e mentalmente você se lembra, inclusive, qual é o próximo flashcard, né? Vai chegar um momento que vai ser quase que mecânico, automático para você. Então vale muito a pena, é uma ferramenta muito bacana, inclusive hoje com base nas redes sociais, né? Onde vários flashcards são compartilhados por vários professores, então acho muito bacana, é muito legal. Vale, Débora, inclusive flashcard, mas o que você faz, né? Não compra esse pacote aí, ó,
1000 flashcards de direito constitucional por R$19,90. Não, né? Faça o seguinte, produza o seu material porque você vai saber o que está ali. Essa técnica é muito utilizada em alguns Instagrams, né, de professores da área jurídica. Coloca lá uma pergunta ou um caso e você tem que passar para o lado para responder. Mas produza, né? Produza o seu próprio material. Concordo que às vezes o tempo vai ser curto, mas com uma preparação a longo prazo, vale a pena você ter os seus próprios cadernos e por que não depois disponibilizar isso. Com certeza. A questão do tempo, também o pessoal acabou perguntando muito aí na aula, na semana passada, né, na transmissão nossa da semana passada. Essa questão do tempo, você vai ter que olhar de acordo com a sua rotina. Então, eu vou trabalhar com uma hipótese, tá bom? Não estou falando que você tem que estudar tantas horas por dia para passar, e nem que só isso basta. Vou trabalhar com uma hipótese que você tem 3 horas por dia disponíveis para estudar. É pouco ou é muito, depende da sua rotina. Se você não está trabalhando, se você não está fazendo faculdade, 3 horas pode ser pouco. Se você trabalha, tem faculdade, tem 2 filhos, mora longe, então 3 horas é muito. Depende muito aí da sua rotina. Ulisses, mas eu não tenho 3 horas. Tem sim. Pega seu celular, vai lá, tempo de uso do Instagram, vai lá, tempo de uso do WhatsApp e manda para nós aqui depois quanto tempo você fica no Instagram, quanto tempo você fica no WhatsApp. Você não vai mandar, porque você vai morrer de vergonha. Você vai ver lá que você fica 3 horas e meia, 4 horas no Instagram e no WhatsApp por dia. Então tenta condensar esse horário, tenta reduzir esse horário, como a gente falou muito semana passada, e separa lá 3 horas no bloco do seu dia, blocos no seu dia para poder estudar. Imaginando que você tem essas 3 horas, dedique 2 a essa primeira parte nossa, é o estudo bruto. E nela você divide do jeito que você quiser. Se vai ser a doutrina, se vai ser a lei seca, se vai ser a videoaula. Nessas 2 horas vai ser esse estudo mais intensivo. Porque na última hora seguinte você vai intercalar com a revisão e com as questões que a gente vai falar nas próximas semanas. Ou seja, peguei um exemplo de 3 horas para você entender que a maior parte do seu estudo tem que ser nessa primeira parte, que é a absorção da matéria. É isso aí, muito legal essa questão que o professor Luiz falou. Eu acho que no fim das contas, quando você se propõe a estudar para concurso público, isso tem que ser prioridade na sua vida. Se não for prioridade, meu caro, certamente vai dar errado. Ah, Gabriel, mas é muito difícil criar uma rotina de estudos. Eu sei muito bem disso, tá? E às vezes nós passamos por isso Sim. também e não é fácil. Especialmente quem tem outros compromissos, trabalho, tem filho, família, cachorro, né, gato, papagaio e tudo mais. Então não é fácil mesmo, mas é importante que você tenha isso como prioridade na sua vida. Eu quero fazer uma acréscimo, professor Luiz, que eu acho que é oportuno em relação à questão da rotatividade de metodologias. Nós falamos aqui de ler PDF, fazer questão, eventualmente ler uma doutrina, assistir videoaula, né? O famoso estudo ativo que eu chamo. É colocar realmente o seu cérebro para funcionar de modo a aperfeiçoar as sinapses cerebrais. Mas, por outro lado, olha só, vale muito a pena você diversificar os métodos de estudo. Não compensa muito se você tem, por exemplo, 3 horas diárias, você ficar as 3 horas em cima de um PDF, ou as 3 horas debruçado sobre um vade-mecum. Não compensa. Eu penso que é muito mais interessante, e cansa menos, é claro, né? Penso que é mais interessante você diversificar as metodologias. Olha, começa lendo um PDF, depois vai para o vade-mecum, finaliza com uma bateria de questões. Cara, que show, que estudo bacana. Ou então no final, quando você já está muito cansado, você já não tem muito mais assim, muito mais ânimo, né, para poder de fato estudar, fazer aquele estudo ativo mais intenso, assiste uma videoaula. Então, são mecanismos bem assim flexíveis, né, e que vão de certa maneira moldando a sua preparação. Lembrando que ela não tem que ser rígida. É claro que é muito importante ter uma rotina, mas por outro lado você pode ir ajustando, né, com base ali na realidade do seu dia, com base nos seus compromissos, enfim, com base no seu dia a dia. E as instruções gerais que a gente falou sobre local de estudo, preparação de material, a divisão do tempo ao longo do dia, né, como você pode aumentar essa carga de estudo, a gente falou tudo no primeiro vídeo. Né, se você está vendo no Instagram, de novo, procura lá no nosso canal do YouTube, curso Nomeação, que você vai achar lá, Começando do Zero, episódio 1. E se você já está assistindo no YouTube, eu vou deixar o link aqui da primeira parte também, para você juntar todas essas ideias. É isso aí. É isso. Fechamos então o nosso encontro de hoje, voltaremos na próxima segunda-feira.
Quero aqui lançar um desafio para todos vocês que nos acompanham, né, que são concurseiros, que já entraram nessa vibe do concurso público. Se organizem, né, estabeleçam a sua rotina de estudo e nos conte o resultado na próxima segunda-feira. Organiza direitinho, estabelece as matérias que você vai estudar por dia, a quantidade de horas, as metodologias, né, como é que você vai fazer. Enfim, conta pra gente na próxima semana como é que foi o seu rendimento. E estudar, pessoal, vale sempre a pena lembrar, estudar não é fácil. A aprendizagem, sim, né? A aprendizagem é gostosa, é prazerosa, mas estudar realmente é pedreira mesmo, é canseira. Mas, já dizia Aristóteles, as raízes do estudo são amargas, mas os seus frutos são doces, que é justamente a aprendizagem, que vai certamente ser bastante compensadora com o passar do tempo. E é justamente você lembrar também o porquê que você entrou nessa vida, né? O que você escolheu. Você quer uma outra carreira, você quer seguir o sonho de sua vida, você quer uma melhor remuneração, por que não? Lembra sempre disso, que é isso que vai te motivar, é o seu filho, é a sua esposa, é seu marido, é o seu crescimento pessoal. Esse é o primeiro passo, o estudo, e na semana que vem a gente vai falar sobre as questões. Então a gente vai focar exclusivamente nas questões e depois, na outra semana, a gente finaliza com as revisões. Obrigado a todo mundo aí, boa noite. Valeu, pessoal. Disciplina, disciplina, disciplina. Nos vemos na próxima segunda-feira. Abraço. Até mais. Falou.